Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Olha só, nosso canal História Vida, vestibulando na história. E exatamente, galera, continuando as nossas aulas, episódios sobre os temas principais que são exigidos nos principais vestibulares e conteúdo aberto de história. Nessa nossa continuidade, estamos aí no ponto final da Idade Moderna. O episódio de hoje nós vamos falar aí sobre, obviamente, vamos falar sobre as Revoluções Burguesas, parte 1. Revoluções Burguesas, parte 1, o início do processo das Revoluções Burguesas na Inglaterra. Revoluções Inglesas. Roda a vinheta. Bom, pessoal, nessa continuidade então de História Geral, Idade Moderna, final de Idade Moderna, vamos então falar sobre o contexto da Idade Moderna, e nesse contexto de Idade Moderna, nós podemos então pontuar o que foi então a Revolução Inglesa, parte 1 das Revoluções Burguesas. Vamos nessa, pessoal. As Revoluções Burguesas é um marco fundante do século XVII para o século XVIII, então século XVII, século XVIII, do início das revoltas dos burgueses contra as monarquias, tá? Nesse ponto, a primeira revolução burguesa que a gente pontua é a Revolução Inglesa, que acontece na Inglaterra, obviamente, ainda no século XVII. O que é então as revoluções burguesas? É o momento em que esta classe social, que são os burgueses, que surgiram ali na Baixa Idade Média, no seu processo de formação do renascimento comercial, eles se ascendem economicamente. E o governo absolutista, que foi a nossa aula passada, ele então concentrava toda a economia na lógica do que o rei determinava como economia, que a gente viu isso no mercantilismo. Desta forma, pessoal, isso inibia o crescimento econômico da burguesia. Obviamente que não havia democracia em nenhum tipo de aspecto de ideia política que fosse, a não ser aquela ideia que fosse do rei, no caso, o absolutismo. Então as revoluções burguesas são uma ascensão política da burguesia e uma luta contra o absolutismo monárquico e, obviamente, a busca por uma economia fora do mercantilismo, o que vai dar a ideia do momento da transição do mercantilismo para o capitalismo. Assim, então, você tem a ascensão da burguesia, com ideias de liberdade, de liberalismo, com ideias de justiça social, mas, obviamente, sempre puxando para o lado dos próprios burgueses. Tudo bem? Assim, nós vamos ter 3 revoluções burguesas. Nesta parte 1, nós vamos falar sobre as revoluções que acontecem na Inglaterra. Depois, numa parte 2, nós falaremos sobre o movimento iluminista, e aí também vai surgir a independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, e também a famosa Revolução Francesa, que fecha as revoluções burguesas em 1789, dando fim à Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Tudo bem? Isso é a nossa próxima aula, beleza? Bom, vamos então nos concentrar hoje na Revolução Inglesa. Bom, no século XVII, a Inglaterra vai fazer uma revolução. Uma não, 2. Vamos dividir a Revolução Inglesa em 2 partes. A primeira parte é chamada de Revolução Puritana e a segunda parte de Revolução Gloriosa. São 2 revoluções. De uma maneira bem sintética, a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana têm 2 divergências. No caso, a primeira, que é a Revolução Puritana, aconteceu quando? Entre 1642 a 1648. A Revolução Puritana, ela tem como lógica, então, pessoal, o fim, o início da decadência do absolutismo monárquico na Inglaterra. E a Revolução Gloriosa, entre 1688, ela tem como lógica máxima a ideia da consolidação desse fim, o que vai dar origem à monarquia parlamentar dentro da Inglaterra. Tudo bem? Dessa forma, então, vamos pensar então esses 2 movimentos. Primeiramente, a Revolução Puritana. A Revolução Puritana, pessoal, tem como lógica, então, a ascensão de uma classe social, os burgueses, assim como também uma lógica religiosa, que no caso são os puritanos, os protestantes calvinistas na Inglaterra. Tudo bem? Tudo começa, pessoal, a partir de 1603, quando há o fim da dinastia dos Tudor e o início da dinastia dos Stuarts na Inglaterra.
Os Stuarts entram no poder a partir de 1603 na Inglaterra com o rei Jaime I. Né? Esses caras vieram da Escócia. Eles assumem um trono inglês justamente porque morreu a rainha Elizabeth, dando fim à dinastia dos Tudor e iniciando uma nova dinastia, que são os Stuarts. A primeira parte dos Stuarts tem dois reis, o Jaime I e o Carlos I. O Jaime I, ele inicia um absolutismo católico na Inglaterra, porque os ingleses já tinham se acostumado com o anglicanismo, que já estava na Inglaterra desde o rei Henrique VIII. E o Jaime I, então, o pessoal começa a cercear o parlamento, ou seja, a fechar o parlamento, a ter discussões com o parlamento. Então ele quer reinar absolutista numa Inglaterra que já havia uma tradição de parlamento. Esse parlamento não é o parlamento que nós conhecemos hoje, mas é uma ideia de nobres que ajudavam o rei a governar. Então o parlamento era convocado. E o que os burgueses queriam era participar desse parlamento. Eles já tinham direitos de participar, mas que o parlamento tivesse voz, que o parlamento pudesse então questionar os anseios do rei. É dessa forma que o Jaime I começa a entrar em atritos com o parlamento. Passado o governo de Jaime I, né, Jaime I governou na Inglaterra de 1603 até aí 1625. Quando o Carlos I, guarda esse nome, Carlos I, começa a governar a Inglaterra, o segundo rei da dinastia dos Stuarts, de 1625 até 1648 e oficialmente até 1649. Esse rei é o mais absolutista dos Stuarts. Ele é anglicano. Ele tenta retomar o anglicanismo na Inglaterra e ele então sofre uma série de aversões, principalmente dos chamados protestantes calvinistas, os chamados puritanos, certo? Então, Carlos I é anglicano, começa a ter atrito com os puritanos calvinistas e a maioria dos calvinistas eram burgueses e nesta briga toda, galera, você tem então uma revolução que vai ser ancorada pela ideia de que os burgueses querem mais voz ativa no parlamento. Todas as vezes que o Carlos I convocava o parlamento, ele fechava o parlamento, se divergindo com aquilo que os burgueses e os outros dissidentes queriam. Desta forma, pessoal, os burgueses vão se organizar e vão começar então a frear o poder do rei. É o que acontece em 1640, quando há então aí, segundo o rei Carlos I, o fechamento do parlamento chamado aí de The Short Parliament, pelo lado da monarquia. Só que os burgueses resolvem então desobedecer o rei e manter a Câmara dos Comuns aberta, e aí então eles arrumam um líder, esse líder é o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, então, o pessoal começa a liderar os burgueses para desobedecer o rei. Então eles formam o chamado The Long Parliament, o longo parlamento. Eles desafiam a autoridade do rei. O rei, então, organiza um exército, Carlos I e os seus partidários, chamados de os Cavaleiros, para atacar os burgueses. E Oliver Cromwell e também os seus partidários burgueses, calvinistas e puritanos, e também os parlamentares, para poder então atacar o rei. É uma guerra civil. A primeira revolução burguesa na Inglaterra, pessoal, é uma guerra civil. Entre 1642 a 1648, a guerra civil entre os burgueses, representando o parlamento, e também os calvinistas, versus os católicos, os anglicanos, os nobres e o rei. A vitória na guerra civil vai para o lado do parlamento e os burgueses. Então eles decretam o rei como um traidor. Depois que eles vencem o rei na Batalha de Naseby, eles prendem o rei e julgam o rei, e eles então mandam decapitar o rei. O rei Carlos I é decapitado. Espere meu sinal. Vermelho. A morte do rei em 1649 põe fim, né, ao que é a primeira parte da dinastia dos Stuarts. Como a Inglaterra não tinha uma experiência ainda em um outro tipo de governo, o Oliver Cromwell vai assumir o governo e então esse governo vai ficar chamado como a República de Cromwell,
que vai durar de 1649 até 1658. Durante esse espaço, ficou sem monarquia na Inglaterra. E a Inglaterra virou uma Commonwealth, uma grande comunidade republicana, onde o Lorde aí, no caso, o burguês, visto como um Lorde, o Lorde Protetor. Oliver Cromwell vira o Lorde Protetor e passa a governar a Inglaterra sozinho. E aí então, né, o parlamento acaba apoiando o Oliver Cromwell, ele governa de 1649 até 1658. Porém, ele se torna um ditador, pessoal. Ele começa a impor o puritanismo e o protestantismo, ele começa também a perseguir os seus opositores. Há dois grupos que tentam aí, durante a Revolução Puritana, se aparecerem politicamente, por exemplo, os Diggers e os, né, chamados aí Navellers, certo? Os escavadores e os chamados aí niveladores. Os escavadores, diggers, queriam reforma agrária. Já os Navellers queriam o voto, né, popular para todo mundo. O Oliver Cromwell não aceita isso, persegue todo mundo e se torna um ditador puritano. Né? Muitas coisas importantes o Oliver Cromwell faz, tá, pessoal? Como os famosos, né, Atos de Navegação de 1651, onde ele decreta que só navios ingleses podem então trazer e levar produtos na Inglaterra, o que causa a fúria da Holanda. A Holanda declara guerra à Inglaterra e acontece durante o governo de Oliver Cromwell a Guerra Anglo-Holandesa. Essa guerra então tem a vitória da Inglaterra, isso entre 1652 a 1654. O interessante dessa guerra, pessoal, é você linkar com o Brasil, porque é o período que os holandeses estão no Brasil, eles são expulsos do Brasil e é o momento da ascensão da Inglaterra. Muitos falam que é o segundo passo para a Inglaterra ganhar os mares. O primeiro passo tinha sido a vitória da Elizabeth frente à Espanha, lá em 1588. E o segundo passo é a vitória da Inglaterra, com o Oliver Cromwell, em frente à Holanda. Bom, o Oliver Cromwell, então, passa o seu governo, é um ditador, passa para o seu filho, o Ricardo. Porém, os ingleses não aguentam mais essas guerras, essas ditaduras, e eles entenderam que essa República de Cromwell foi falha. E eles resolveram, então, o parlamento tinha sido fechado pelo Oliver Cromwell. O cara então lutou pelo parlamento, depois fechou o parlamento, pessoal, olha que coisa bizarra. Então o parlamento tinha sido fechado durante a Guerra Anglo-Holandesa. Em 1653, o Oliver Cromwell mandou fechar o parlamento. O cara ficou translocado, ele virou um ditador. Assim então, pessoal, quando morreu o Oliver Cromwell, o filho dele, Ricardo, era muito fraquinho. E aí então, né, de novo, os membros do parlamento derrubaram o Ricardo e chamaram de volta os Stuarts, porque estava vivo aqui o filho do Carlos I. O Carlos I foi aquele rei que foi decapitado na Revolução Puritana. Então o filho do Carlos I é o Carlos II. Ele vai governar a Inglaterra de 1660 até 1685. Então voltou o absolutismo para a Inglaterra. Aí você fala, mas que coisa maluca, cara. Os caras derrubaram o absolutismo, decapitaram o rei, agora chamam o filho dele para governar. Então, é que a experiência republicana para os ingleses não foi muito boa, porque o próprio Oliver Cromwell virou aí um ditador. Então, voltando aos Stuarts, né? Então, Stuarts parte 2, tá? O Carlos II. Carlos II vai governar de 1660 até 1685. Esse cara, então, pessoal, vai fazer de novo um governo absolutista. Ele era anglicano, ele tenta de novo retomar o anglicanismo, começa a perseguir os burgueses, começa a perseguir os puritanos, volta toda aquela ideia de perseguição e de absolutismo. É um momento, então, que surge algumas agremiações políticas, como, por exemplo, os Tories, que era, então, a favor aos monarquistas e ao absolutismo, e os Whigs, que era a favor, então, aí, de novo, ao parlamento ter poder. Então, começam os atritos novamente entre parlamento e monarquia durante a volta dos Stuarts com Carlos II. Carlos II morre e passa o governo para o irmão. O irmão dele era Jaime II. Jaime II, então, pessoal, ele era católico. Aí ele tenta restituir o catolicismo na Inglaterra. Os ingleses não aguentam mais esse negócio de é um católico, é um anglicano, é um puritano. Isso dá uma confusão na cabeça deles. Então o parlamento, aos poucos, começa a se tornar a representatividade dos ingleses. E cada vez mais eles começam a querer desejar um governo laico, um governo que não seja religioso. Olha que coisa legal. Fraco.
cargo dos reis absolutistas, ele não tinha muito apoio político, os burgueses estavam começando a ficar fortes novamente no parlamento, então eles resolveram dar um golpe de Estado. O parlamento oferece a monarquia, ou seja, a coroa, para o genro Guilherme de Orange, casado com a filha do Carlos, que também era protestante. Ele já vê um golpe de Estado colocado, né? O parlamento se junta com o Guilherme de Orange e a Maria e tomam a coroa do Jaime II. Jaime II, então, fica sem o reino, e aí, então, o acordo feito entre o parlamento e o futuro rei Guilherme I, que no caso é o Guilherme de Orange, ele, então, aceita a governar a Inglaterra, só que não com plenos poderes. Ele vai passar para o parlamento o governo. É aí que surge o conceito de monarquia parlamentar. Existe o rei, porém o rei não governa. É nesse ponto, pessoal, que nós vamos chamar isso de, em 1688, de a Revolução Gloriosa. Os ingleses encontraram um caminho. Para que não houvesse novamente uma guerra civil, eles aceitaram simbolicamente a tradição do rei, e no caso esse rei chamado Guilherme de Orange, o Guilherme I, aceita ser o rei da Inglaterra, criando uma nova dinastia, a dinastia dos Oranges, só que assim, ele aceita ser rei sem governar, porque quem vai governar é o parlamento, e o parlamento vai decidir que um primeiro-ministro seja o seu governante. Então, olha só, o Estado fica com o rei, só que o governo fica com o parlamento. É aí que vem a frase na Inglaterra, né? O rei reina, mas não governa na Inglaterra. Assim se dá a Revolução Gloriosa. Sem sangue, sem derramamento de sangue. Então, Guilherme de Orange é o rei, o primeiro rei da Inglaterra, né, depois da dinastia dos Stuarts, sem ser aí um rei absolutista. É o fim oficial do absolutismo na Inglaterra. E a Inglaterra vai encontrar o seu caminho. No século XVII que isso acontece, a Inglaterra já tem um governo, então, que é laico, o Estado continua religioso, o Estado continua sendo anglicano, né? Mas o governo, então, é do parlamento. É aí, então, que o tesouro real sai das mãos do rei e passa a ser tesouro nacional. Surge o Banco da Inglaterra, o exército é comandado pelo parlamento, e neste ponto, pessoal, a Inglaterra vai guinar numa economia pulsante, e no século XVIII é a primeira nação a fazer a Revolução Industrial. Tudo graças a um governo burguês que se instaurou a partir do século XVII. Esta é a Revolução Inglesa e é a nossa primeira revolução burguesa. Beleza? Se você gostou dessa aula, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e até a próxima aula. Vestibulando a História, Zabu Lima, História é Vida. Valeu, galera. Tamo junto.